7h31, voltamos com Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. E temos aqui a presença de Geraldo Pudim. Geraldo, prazer recebê-lo e vamos bater um papo aí descontraído. A intenção não é uma entrevista, né? A intenção é esclarecer muita coisa e tem muita participação. O grupo que foi criado pelo jornalismo para o Folha no Ar e para o Opiniões, o blog Opiniões, está muito vivo, está muito atuante, as pessoas estão participando muito, com muitas perguntas, o que é muito legal. Arnaldo, com você para rolar, estou rolando a bola para você. Não, hoje eu vou fazer que nem você, vou rolar a bola também, vou deixar a Audita aqui participando com a gente, veio para auxiliar na entrevista e sobretudo para me auxiliar na matéria depois, pedir a ajuda a ele para a matéria da edição de amanhã da Folha. Vou deixar o Valdir para começar esse bate-papo, começando com os fatos mais recentes envolvendo Pudim e a política campista. Então, Pudim, como você tem visto essa questão do PT aqui em Campos? Você teve aquela história de você talvez se filiar ao PT aqui em Campos. A Odisseia falou que ia levar para a decisão do partido, e o partido não acabou acatando a sua chegada no partido aqui. Se falou também que a sua indicação ao PT teria sido através do presidente da Alerj, o André Siciliano. Primeiramente, como que aconteceu essa história e como que você viu como ela foi conduzida pelo PT aqui em Campos? Em primeiro lugar, eu queria dar o bom dia aqui ao Aldir, o Arnaldo, o Marco Antônio e o nosso amigo Marcelo aqui na técnica. Também dar um abraço para o amigo Claudinho, que estava aqui agora há pouco, e principalmente aos ouvintes aqui da emissora, que agora mudou de nome, agora é Folha, não é isso? Folha FM. Folha FM, 98.3, tem um amigo meu lá no Rio, o César, que está nos ouvindo, aproveitar e mandar um abraço para ele. Aliás, ouve em qualquer lugar, né? Com os aplicativos hoje, a rádio perdeu, não tem mais fronteira. Exato, é isso que eu queria fazer esse registro, porque realmente não tem fronteira e ele está nos ouvindo lá na cidade do Rio de Janeiro. Olha, Aldir, eu queria fazer assim, uma ponderação antes de a gente poder entrar nessa discussão própria que você me pergunta a respeito do Partido dos Trabalhadores. Dizer o seguinte, a gente precisa um pouco mais deixar de fulanizar o processo eleitoral em Campos, em especial, isso não é privilégio só de Campos, é do privilégio acontece no Brasil inteiro, essa discussão da fulanização, em detrimento de uma discussão aprofundada, uma discussão sob o ponto de vista do como é que está a educação, como é que está a saúde, como é que está a habitação, como é que está o emprego. Então, é uma característica de Campos que se acirrou ao longo do tempo, em que desemboca numa situação como essa que vocês estavam comentando aqui há pouco. Quando você parte para a fulanização, vira briga de torcida. Então, e aí o debate político ele fica em último lugar. Né? Então eu queria assim, que a gente pudesse, eu estou à disposição para responder qualquer tipo de pergunta, mas gostaria muito que a gente pudesse bater um papo sadio aqui sobre a questão da cidade de Campos em decorrência do ápice de arrecadação que ela teve com o empréstimo em 2014, que chegou a uma arrecadação de 3 bilhões de reais, e chega quando o Rafael assume em 2017, só me engano, né? Ele assume com um orçamento de 1,6, 1,7. Né? Não há mágica para recurso. Então, é uma situação e que já vinha, houve o ápice em 14, já houve uma diminuição, e você vê claramente a diminuição em 15, que ainda era a ex-prefeita Rosinha, você vê uma nova diminuição em 2016, um novo corte, e o Rafael pega realmente ali numa situação complicada, chegando ao ponto hoje dele ter que o recurso que hoje a prefeitura tem, ela só dá para custeio, folha de pagamento da dívida e aportar recurso do Tesouro na Previdência Municipal. Ponto. Eu gostaria que a gente pudesse depois debater um pouco sobre isso, né? Uhum. Com relação à questão do PT, do Partido dos Trabalhadores, queria dizer a você uma coisa. Eu não formalizei nenhum pedido de entrada no Partido dos Trabalhadores. Eu tive uma conversa com o pré-candidato Caio, que me procurou,
para que nós pudéssemos conversar a respeito da política municipal. E foi muito interessante, eu pude ver nessa conversa o amadurecimento, o crescimento. Eu já tinha visto o que a gente participou num processo eleitoral e que eu já tinha visto que o Caio estava amadurecendo. E hoje eu posso garantir que da conversa que eu tive, o Caio está maduro hoje para ser um prefeito de Campos. Ele está maduro. E nessa conversa que eu tive com o Caio, eu falei para ele, olha, Caio, eu quero ajudar, sim. Eu acho que com a experiência de ter sido ex-vereador, ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-vice-prefeito, ter assumido prefeitura, eu não fui para uma campanha eleitoral em 2004 sem um projeto na mão. Eu fui com um projeto na mão, né? Então, eu posso ajudar, sim. E que foi o que me atraiu nessa discussão. Não foi um convite fulanizando ou falando mal de alguém ou de algum pré-candidato, não. Nós primeiro conversamos o seguinte, olha, primeiro ponto de partida, nós precisamos fazer uma aliança de natureza programática. Vamos fazer uma aliança aqui programática. Vamos discutir o que se pode fazer por Campos. Depois, vamos avançar numa aliança eleitoral. E se vencermos a eleição, tocamos o projeto juntos. Essa foi a conversa que eu tive com o Caio a nível de amadurecimento. Então, nós começamos a discutir questões de natureza técnica. Óbvio, o prazo agora está se esgotando. Eu ainda sou filiado ao MDB, faço parte da executiva estadual do MDB e tinha que ter alguns convencimentos, porque o Caio me convidou posteriormente, me perguntou se eu não queria ser candidato a vereador para ajudá-lo nessa tarefa. Eu falei, Caio, não pensei nisso, eu estou no Rio de Janeiro, estou trabalhando de segunda a sexta, mas acontece um episódio no meio do caminho. Acontece o falecimento da minha ex-esposa, Luciana, do qual eu tenho 3 filhos, uma de 15, um de 18 e uma de 21 anos de idade. E que eu fico no Rio de Janeiro como assessor hoje, trabalhando de segunda a sexta. Né? E essa idade, vocês sabem muito bem que é uma idade perigosa, é uma idade difícil. Né? Uma menina de 15, um menino de 18, uma menina de 21. Então eu falei assim, olha, eu vou conversar com a minha família primeiro, para saber deles o que eles analisam sob o ponto de vista de eu colocar meu nome à disposição para ser pré-candidato a vereador. A família aceitou. A segunda pessoa que eu precisava conversar era o presidente André Siciliano, que foi quem me nomeou, quem me convidou, quem me acolheu na Assembleia Legislativa. Hoje sua função na casa é, Pudim, só para quem... Eu sou secretário-geral da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, o que acontece? Por dever de lealdade, por dever de fidelidade, de companheirismo, eu consultei o presidente. E eu estou de saída do MDB. Né? Estou de saída do MDB. Qual seria, em tese, a preferência do presidente? É que eu fosse para o partido dele. Agora, eu não formalizei em momento algum pedido de entrada no PT. E achei de uma deselegância, de uma falta de sensibilidade tremenda do Partido dos Trabalhadores em Campos. Discutir uma coisa que sequer foi provocada. Né? Como se o PT tivesse não me aceitado dentro do Partido dos Trabalhadores. Não foi isso. O presidente fez uma consulta ao presidente estadual do partido, que agora é o presidente estadual Joãozinho, que inclusive é secretário no município de Maricá, secretário de Relações Institucionais, que hoje é o presidente estadual do partido, fez uma consulta a ele. Provavelmente ele deve ter feito alguma consulta ao Diretório Municipal de Campos. E aí, obviamente, ela vai e me execra, o PT de Campos me execrando, como se eu tivesse formalizado um pedido de entrada no PT e o PT tivesse negado a minha entrada no Partido Trabalhador. Então, eu não estou aqui para falar mal de Odisseia, não estou aqui porque é a presidente municipal do partido, tenho grandes amigos dentro do Partido Trabalhador, um deles é o Elinha Normal, que é um irmão que eu tenho lá no Partido Trabalhador, mas acho que ela foi muito infeliz em dizer uma coisa que sequer existiu. Não existiu da minha parte nenhum pedido de entrada no Partido dos Trabalhadores. Mas ela também usou esse termo que você acabou de dizer, foi uma declaração infeliz, quando se referiu ao André Siciliano. Quem falou foi o Zé Maria Rangel. Foi o Zé Maria, não foi ela, mas o pessoal do PT falou a mesma coisa. Foi uma declaração infeliz do André Siciliano ter dito que vai apoiar não ia apoiar com o Rodrigo. Com o Rodrigo, exatamente. Como você viu que ele não ia nem conversar com o PT. Olha, veja bem, eu não posso falar pelo presidente André Siciliano
e não posso opinar dentro da política interna do Partido dos Trabalhadores. Certo. Seria deselegante da minha parte eu fazer qualquer tipo de análise. Eu só posso dar um testemunho do trabalho do presidente da Assembleia Legislativa, André Siciliano, que é uma pessoa que conseguiu, trabalhamos juntos, né, no meu mandato. Ele era o terceiro vice-presidente, em decorrência da prisão do Pisciani. Hierarquicamente, quem assumiria era o Wagner Montes, que era o primeiro vice-presidente, e ele era o segundo vice-presidente. O destino fez com que o Wagner estivesse já passando por um processo de saúde, que culminou até com a sua morte, antes dele tomar posse como deputado federal, que foi eleito como deputado federal e sequer chegou a tomar posse, e nós fizemos um trabalho juntos. Eu posso dizer a você que o André Siciliano hoje ele goza de um prestígio enorme, tanto no parlamento estadual, quanto junto ao governo do estado, quanto junto à bancada federal, porque é uma pessoa que tem esse equilíbrio, tem essa temperança. Ele é uma pessoa que tem temperança, tem equilíbrio, é uma pessoa que conversa com todo mundo, ele não sai atingindo ninguém. Então, essa questão dele ter opinado que ele vai seguir com o Rodrigo Bacelar, só ele poderá explicar isso. Eu não posso dizer por que dessa opção dele em acompanhar o Rodrigo Bacelar, que, por via de consequência, está alinhado com o Caio. Eu não sei exatamente quais são os motivos que o levaram a isso. Agora, o PT, parece que eu li numa entrevista, inclusive, da própria Folha, que ele disse que ele é André e Odisseia é Odisseia, que o Partido dos Trabalhadores não está, evidentemente, limitado a lançar ou não candidatura aqui, que não depende dele, depende tão somente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores. Agora, você falou que o André está alinhado com... O André Siciliano está alinhado com o Rodrigo alinhado com o Caio, mas na primeira resposta você falou que começou a estudar ali uma aliança programática com o Caio. Isso avançou? Hoje você está decidido, você apoia o pré-candidato Caio Viana a prefeito de Campos? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos trabalhando para isso porque nós estamos estudando. Inclusive, se houver tempo aqui, a gente vai até falar sobre números, né, do orçamento de 2020. É essa a questão central. Que a conversa com o Caio é o seguinte: olha, precisamos ter na mão uma direção. E aí que, se me permite aqui fazer uma crítica construtiva à atual gestão, não estou falando da pessoa Rafael. Rafael é um grande amigo, um prefeito que aprendi a gostar dele como pessoa, mas infelizmente na gestão, ou seja, no processo eleitoral, como houve a fulanização, você vê o seguinte: foi um voto de ódio, foi um voto contra, não foi um voto a favor. Talvez, se não existisse a figura do Garotinho na outra ponta, o resultado da eleição poderia ter sido outro. Não estou fazendo aqui, estou fazendo uma análise, não estou fazendo visão futurista. Porém, quando o prefeito Rafael assumiu a prefeitura de Campos, eu tive várias conversas com o ex-prefeito Sérgio Mendes. E nas conversas que eu tive com pessoas, diziam assim: não, qual o projeto? Não tinha projeto, o projeto era derrotar Garotinho. Esse era o projeto. E aí eu dizia: é muito pequeno para a cidade de Campos um projeto que é para derrotar Garotinho. Uma prefeitura que está numa descendente de arrecadação. Os investimentos que foram feitos na gestão de Rosinha foram investimentos que geravam despesa de custeio, despesa de pessoal e arrecadação caindo. Essa conta não fechava. Quem quer que seja que botasse a mão na prefeitura. Ou seja, não tinha uma direção, não tinha um projeto, não tinha um grupo político. Não tinha um apoiamento político da Câmara de Vereadores. E não tinha dinheiro. O que poderia dar essa administração? Então, a aliança programática, quando eu falo com o Caio, é o seguinte: é ter clareza de que a Prefeitura de Campos precisa de um gestor de crise. E ele, diferentemente do Rafael, diferentemente do prefeito, ele abriu essa discussão com as pessoas mais experientes para que pudesse ofertar nesta proposta que ele vai apresentar, que será um intérprete dessas propostas no processo eleitoral, projetos, programas com uma direção. E não se jogar como prefeito, que eu falei aqui no início, da fulanização do processo eleitoral, que as pessoas discutem pessoas e não discutem projetos. O que Caio representa? O que Gil representa? O que o Vladimir representa? O que o Roberto Henrique representa? Agora eu tenho um novo candidato, se vocês não sabem, vão saber aqui agora, doutor Luiz Eupídio. Doutor Luiz Eupídio é candidato a prefeito também.
Luiz Elpidio Manhães? Luiz Elpidio Manhães, doutor Luiz Elpidio. Endocrinologista. Endocrinologista. Lançou como candidato também, agora, porque eu faço parte da loja Progresso de Campos e ele, na nossa bate-papo ali na coxia, ele veio me pedir apoio que vai ser candidato a prefeito de Campos. Então, eu quero dizer isso a vocês, que as pessoas precisam saber o que elas representam. Então, eu não vou embarcar num processo cujo processo seja derrotar Rafael, cujo processo seja derrotar o filho do garotinho. Eu não entro. Então, a nossa discussão está avançando nisso, viu, Arnaldo? Nós estamos discutindo alternativas, inclusive, de arrecadação para o município de Campos. Pudim, só colocar uma coisa. Logo depois da eleição, eu não sei nem se foi antes da conclusão da eleição ou se foi logo depois que você alertou, e isso aí está escrito, você falou sobre as bombas de relógio. Você falou que tinha uma série e eu explodi, me lembro muito bem disso. Explodiram? Todas elas. Todas elas explodiram. Então, quando você não... o Brizola usava uma frase sensacional. Ele falava o seguinte, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento é contra. Então, essa é da questão central que envolve a administração do prefeito Rafael Diniz. Aonde o Rafael Diniz queria chegar, ou aonde ele quer chegar com a administração municipal que ele está fazendo em Campos. Essa é a discussão. Não estou discutindo o Rafael, mas qual é o projeto? O projeto era derrotar Garotinho, derrotou. E eu disse, olha, vai derrotar Garotinho, no dia seguinte vai para onde? O que se faz no dia seguinte? Volto a dizer, toda a arrecadação despencou. E os investimentos que o Garotinho fez, qualquer cidade hoje, qualquer estado, qualquer país, ele vive de investimento. Você vai olhar o orçamento, que eu trouxe aqui algumas linhas do orçamento, se a gente puder falar, mostra o seguinte, Campos não tem R$1 para investimento. R$1 para investimento. Foi o que você falou, custeio, né? Custeio. O dinheiro hoje está sendo utilizado para pagamento de folha, custeio da máquina, ele está sendo utilizado para pagamento de juros da dívida e está sendo utilizado para recompor o Instituto de Previdência, que é deficitário. Então, não há dinheiro para investimento. E o que vocês estão assistindo é esse caos que nós estamos vivendo hoje aí. O prefeito não sabe nem o que fazer, atrasando o pagamento, você vê, a Arnaldo acabou de falar, a cidade esburacada, você vai ver a questão da saúde, ele não consegue pagar os hospitais conveniados. Por isso, viu, Magador, que eu falei, as bombas de relógio estavam todas montadas. Ia acontecer em determinado momento, e aconteceram. E a discussão. Essa com a discussão minha com o Caio Viana, que eu me sinto, que eu digo que ele está preparado, é porque a primeira coisa que a pessoa, quando vai ser candidata à prefeitura de Campos, é estar disposta não a falar, mas disposta a ouvir. E o Caio está disposto a ouvir, me pediu, eu estou apresentando para ele algumas propostas para que a gente possa desenvolver o governo dele, que é essa aliança programática que a gente fala. Porque às vezes o cara pensa uma loucura aí qualquer e a gente não vai chancelar uma loucura para daqui a 4 anos tá sendo execrado de novo. Agora, a gente fala muito, né, dessas bombas relógios armadas aí, sobretudo da última gestão, que sempre cai, né, que é a mais próxima. A gente pode recordar também, você era vice-prefeito à época dos royalties, quando os royalties começaram a entrar com força na prefeitura de Campos. Você disputou a prefeitura nas eleições seguintes, inclusive, fez parte desse processo eleitoral. Se a gente for parar para pensar na Campos, do período Arnaldo Viana prefeito, você vice-prefeito, para pensar na Campos de hoje, houve um inchaço da máquina pública também sem precedentes. Como tentar corrigir isso, uma vez que a arrecadação só cai, sobretudo da principal fonte, que é a fonte de royalties, e a máquina não tem como você desonerar, porque o servidor que é efetivo você não pode demiti-lo. Como que fecha essa conta? Mais da metade do orçamento é para pagar pessoal. Folha de pessoal. Veja bem, você hoje, eu dizia isso e repito, não tem saída para Campos se não tiver parcerias público-privada, parcerias com o governo federal e parceria com o governo estadual. Não há saída, porque você não pode onerar mais o contribuinte de Campos com impostos. Porque você já visto que você vê aí, o cara tentou fazer uma arrecadação de IPTU, a reclamação é violenta, aumento de taxa de iluminação pública, não é isso que resolve. A gente precisa aprofundar essa discussão em parcerias. O governo do Estado tem aportado recurso aqui.
Tem aportado. Tanto é que você houve por intermédio do deputado Rodrigo Bacelar, junto com o presidente da Assembleia, um aporte de 8 milhões de reais aqui. 2 milhões para cada hospital. Resolveu o problema dos hospitais? Não. É porque não há um planejamento. Então, eu penso o seguinte, vamos dar um exemplo aqui, né? O presidente da Assembleia, a gente conversou e eu fiz uma sugestão a ele que ele ouviu. Uma questão do Estado do Rio de Janeiro hoje, que é sem precedente, é o seguinte: a Constituição Federal, na época que eu era deputado federal, eu entrei com uma PEC sobre esse aspecto. Os únicos produtos que o ICMS não incide na origem é petróleo e seus derivados e energia elétrica. Foi uma tunga no Estado do Rio de Janeiro. Opa, Isso do é uma Serra, tunga. né? Oi? Do Serra, José Serra. Isso foi uma tunga no Estado do Rio de Janeiro. E o Estado do Rio E de Janeiro... no Estado do Paraná. Paraná também. É. Vem sangrando com relação a isso. E numa conversa até como assessor do presidente da Assembleia Legislativa, e ele conversou com seus pares, com a mesa diretora, com os deputados estaduais, ele aqueceu e entrou agora, que talvez vocês não saibam, com uma ação direta de inconstitucionalidade, arguindo esta questão da excepcionalização da Constituição. Então, é uma forma que tem, por exemplo, de você ter a Petro está trabalhando isso, você trabalhar com os prefeitos da região, em cima dos políticos, dos deputados federais. Nós temos hoje um presidente da República que é do Rio de Janeiro. Temos um presidente da Câmara que é do Rio de Janeiro. Temos uma primeira secretária da Câmara que é do Rio de Janeiro. Macaé, né? Entendeu? De Macaé. Então nós estamos hoje vivendo um ambiente muito propício para isso. A você buscar parcerias e tentar salvar o Rio. Não adianta discutir aumento de imposto. Aumento de imposto. E a principal questão que eu trago aqui é a seguinte: qual é a vocação de Campos? Eu fiz essa pergunta na Firjan. Eu fui a um encontro da Firjan, Pudim, no início do ano? Não, nem lembro mais quando que foi. Mas tive recente. Foi no ano passado, virou o ano. A gente tive na Firjan há pouco tempo e para uma discussão sobre royalties, né, sobre a possibilidade de partilha de royalties, que a gente vai tratar também, até porque a gente está caminhando para esse tema, né, no nosso bate-papo aqui. E lá começou a falar da vocação de Macaé. Eu falei, qual o levantamento de vocês para a vocação de Campos? Não tem essa resposta. A Firjan não tem essa resposta. Um estudo da Firjan do ano passado, que ele mostra na região a previsão de investimentos. Você sabe qual é a previsão de investimento que tem para Campos? Contorno. Que há anos a gente desculpa a questão do contorno. Então, você vê que Campos está fora da rota de investimentos, tanto do governo federal quanto do governo estadual. É nesta direção que a gente precisa caminhar. Porque a Campos, a vocação de Campos, voltando ao tema aqui, é o agronegócio. É a agricultura e a pecuária. E com dinheiro a rodo entrou nos cofres da prefeitura. Eu acho que nos últimos anos, eu estou fazendo um recorte disso, 18 bilhões de royalties do petróleo. Eu não sei exatamente o tempo. Eu estou fechando esse tempo. Você está falando de valores absolutos. Valores absolutos. É porque se for colocar aí inflação e tudo, e correção, vai embora. 40, 50. E eu pergunto, qual foi o valor disso investido no agronegócio? Na agricultura? Que é a nossa vocação. Muito pelo contrário. Nós temos hoje um parque industrial que tem 3 usinas ainda. A usina Sapucaia, que está com a Coagro, a usina Paraíso, da família Coutinho, e a Canabrava, com capacidade instalada para moer 4 bilhões e meio de toneladas de cana. 4 milhões e meio de toneladas de cana. Você sabe qual a produção de cana de açúcar hoje em Campos? 1,2. É um quarto, E já chegou a 11 milhões de toneladas, já chegou a 12 milhões de toneladas. E por que não funciona? Porque não tem irrigação. Então há que se pensar, quando vocês falavam da chuva aqui, talvez vocês são muito jovens, não se lembrem. O índice pluviométrico de Campos era enorme. Uma soca de cana aqui, o cara tirava 7, 8 safras com uma soca de cana. Por quê? A Rua do Homem em Pé é porque o cara, os caras que plantadores de cana iam ali, tomar cafezinho, e a chuva fazia o trabalho da irrigação. Hoje não tem mais isso.
A mudança climática fez com que a nossa região tenha esses pancadões que a gente vê aí e não há uma regularidade na precipitação pluviométrica. Então, é um estudo, né, para mudança semiárido. Exatamente. Então, com isso, aconteceu este problema. Ou seja, não investiram em irrigação, a produção de cana-de-açúcar veio despencando, chegou a 1,2. Mas, ô Pudim, a gente já está quase indo para o intervalo, mas quando você falou só as coisas foram esquecidas, não tem investimento planejado para campos, você não acha que se criou alguma coisa, porque era a opinião do Arnaldo, do Aldir também, acomodou-se. Campos não precisa, entendeu? Campos tem petróleo, eles estão ricos. Então vamos fazer o seguinte, vamos cuidar de quem não tem. E acabou-se, isso passou. É isso. Perdeu o bonde. É isso. Porque as pessoas não entendiam que o recurso de royalties de petróleo é uma indenização e que ela é finita. Ela não é infinita. Então, houve por parte das gestões anteriores o Brasil inteiro está de olho. Uma desídia. Isso. Uma desídia. E que não vai resolver o problema dos municípios, né? Não, só vai causar problema aqui. Não resolve o problema de lá e vai causar problema aqui. Exatamente. Houve uma desídia muito grande dos gestores municipais no sentido de não investir esse recurso num projeto autossustentável. Muito pelo contrário. O investimento foi só em projetos que geravam folha de pagamento, oneravam a folha de pagamento e aumentavam o custeio. Sim. Um exemplo clássico que você vê isso hoje são as Vilas Olímpicas. Um exemplo clássico que você vê hoje é o Sambódromo, lá o CEPOP. São exemplos clássicos de investimento pesado de recursos num projeto que não gera qualquer tipo de receita para o município. Vocês viram o Sambódromo, o ar todo despencando? Não tem manutenção, né? Mas não tem o maior palco fixo da América Latina. Para nada. Né? Não tem dinheiro para nada. Então, quando você fala... Sem show, né? Sem show. O que houve foi isso. As pessoas achavam que isso não iria acabar. E houve a desídia, achando que só iria aumentar. Então não precisava. Eles pegaram e se afastaram do processo de arrecadação. Houve uma desídia com relação a isso. Não buscaram novos investimentos, achavam que eram autossustentáveis, que não precisava do governo do Estado, que não precisava do governo federal. Houve um afastamento, houve um relaxamento. E agora é a hora de repensar campos, começar do zero. Começar do zero significa ter clareza do fundo do poço e ter coragem para enfrentar as dificuldades que ainda virão. Esse processo de Campos, ele não terminou. O próximo prefeito enfrentará as mesmas circunstâncias que o prefeito Rafael, ou piores, né? Ou até piores do que o Rafael enfrentou. Vamos ao intervalo, gente? Vamos sim. Depois também eu vou deixar alguns assuntos aqui, tem perguntas dos nossos ouvintes. Nosso ouvinte e companheiro Walter aqui, tem a pergunta dele, daqui a pouquinho eu vou repassar. Mas no próximo bloco, para abrir, Pudim, só para deixar o tema em aberto e a gente continuar nessa toada antes de voltar para a política mais acirrada, que é a política eleitoral. Você foi deputado federal, participou da vida em Brasília. Queria no próximo bloco você desse sua opinião com relação ao julgamento dos royalties no Supremo Tribunal Federal. Como você acha que vai se desenhar esse contexto, se o Estado do Rio de Janeiro tem alguma chance de respirar aí depois do dia 29 de abril? Bom, vamos ao intervalo, são 8 horas em ponto, voltamos dentro de instantes com Folha no Ar, primeira edição.